Convidamos o brigadeiro intendente Pedro Arthur Linhares Lima a iniciar sua exposição sobre o tema A questão da guerra eletrônica e cibersegurança, futuros distópicos ou utopias para o poder aeroespacial. Pode. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui nesse tablado, né, frente a essas pessoas bastante especiais, né, dos cursos aí de carreira, ou seja, temos aqui um cenário bastante promissor, né, para as discussões de futuro. Tá? E o que a gente pretende com esse tema é exatamente estar nos instigando a nossa mente para pensar no futuro. Tá? Então, agradeço aí a organização por nos dar essa oportunidade. Bom, eu sempre gosto de utilizar essa transparência, onde traz uma porção de notícias e o nosso dia a dia. Todos os dias a gente vê notícias relativas a invasões, hackers, e isso, infelizmente, passou a ser normal na nossa vida. A gente já escuta esses noticiários de invasões, de roubo de informações, de resgates, enfim. Isso está fazendo parte da nossa vida muito mais do que a gente imaginava. E, para aqueles que ainda tinham dúvida, né, que a utilização desse ambiente ele não é feito somente com os fins criminais, ou seja, visando lucros, ele também é utilizado intensamente para os interesses do Estado. E isso não é novidade para nós que estamos aqui. Acho que 99% das pessoas que estamos aqui, isso não é novidade nenhuma. Isso faz parte do processo, faz parte do jogo. Né? Você utilizar tudo que você tem para obter informações e você utilizá-las para fins de Estado, para o bem do seu Estado, do seu país. Então, isso não tem muita novidade. A novidade foi que o Snowden trouxe isso a céu aberto. O que era feito, sempre foi feito uma cortina de fumaça, ele trouxe isso e trouxe, deixou o país dele de saia de luz perante a comunidade internacional. Porque, se vocês se lembrarem, não aconteceu nada. Porque todos os pais, utilizando de todo o potencial que cada país tem para poder ter informações, para poder obter algum tipo de informações que venha a ajudar o seu país. Com isso, o nosso objetivo hoje é conhecer como estão sendo utilizados aí o espectro eletromagnético e a dimensão cibernética atualmente e as suas perspectivas futuras. E aí nós vamos, então, fazer uma chamada para o poder aeroespacial, para que nós possamos pensar no nosso ambiente de poder aeroespacial, que todos ali conhecem muito bem. Nós vamos seguir esse roteiro simples. Eu procurei trazer aqui
bem básico, tá? Peço desculpas aí, mas assim, só para que os conceitos, eles são importantes, mas para que nós pensemos, mas não vou entrar em detalhes técnicos, tá? A utilização da guerra eletrônica e o ambiente cibernético, como é que elas têm sido utilizadas atualmente, para que então a gente possa pensar no futuro histórico ou utópico. Com relação aos conceitos básicos, acho que é importante que nós nos saibamos do que nós estamos falando. Né? Com relação ao futuro histórico, a filosofia caracteriza a distopia como uma sociedade imaginária controlada de forma opressiva pelo Estado por outros meios extremos, de maneira que as condições de vida dos indivíduos se tornam insustentáveis. Muito comum na ficção literária e cinematográfica, a distopia é geralmente associada ao futuro. Tá? Então, quando a gente fala de futuro distópico, né, é um futuro onde está um caos. E uma distopia é utopia. Então, enquanto a distopia seria a narrativa de um mundo caótico, a utopia seria a narrativa de um mundo perfeito. Tá? Então, quando a gente fala, você está muito utópico, está com pensamento utópico, você está pensando, e outros você está muito otimista, você está pensando no mundo que deveria ser lindo, maravilhoso. Então, a gente fala em utopia. Mas a diferença entre, desculpa, a diferença entre utopia e distopia é do ponto de quem está falando, então é relativo. Bom, com relação à guerra eletrônica, tá? Isso tem sido bem atual, tá? E isso para nós, da Força Aérea, faz parte do nosso dia a dia, mas é importante que a gente saiba o seguinte: a guerra eletrônica, como o próprio nome já diz, é uma área da guerra moderna e envolve a utilização de tecnologia eletrônica para controlar, perturbar ou destruir equipamentos de comunicação, sistema eletrônico do inimigo. Tá? Então, grifei aqui, guerra, tá? Então, grave esse ponto. A guerra eletrônica é uma forma de guerra não convencional, que não envolve o uso de força física direta, mas sim o uso de tecnologias avançadas para controlar o ambiente e as comunicações do inimigo. Ou seja, o uso intensivo de tecnologias para você obter vantagens, tá? No campo de batalha. Eu vou trazer mais à frente um exemplo atual que aconteceu, não sei se todos sabem, no dia 20, não sei se já foi trazido aqui, essa informação relativa à parte de guerra eletrônica. A gente vai retornar a isso. Com relação ao ambiente cibernético, conceito básico, né? Com base no livro do Cyber Politics in International Relations, de Chauffry, ele traz ali bem resumidamente as características do ambiente cibernético. Tá? Então, isso aqui é importante com relação a essas características. Bom, temporalidade, o tempo na área cibernética é um pouco diferente do nosso tempo real, tá? Segundo ele nos traz, a gente já consegue imaginar o porquê. Né? Imaterialidade. Você não tem nada físico. O que trafega é bits e bytes. E atualmente, e muitas das vezes, não trafega mais nem por um cabo físico. Então, por transmissão. Fidelidade. O ambiente cibernético, ele está conectado e o que também não está conectado. Fique bem claro com relação a isso. Ou seja, ele tem uma fidelidade, alcança lugares inimagináveis. Né? A fluidez é muito rápida. Ele flui rapidamente no mundo inteiro.
participativo, você não consegue usar o ambiente cibernético sozinho, como numa rede, todos têm que estar conectados. E os dois principais que eu gostaria de chamar a atenção aqui é com relação à não atribuição e à não responsabilização. Uma consequência da outra. Se você não consegue atribuir, você não consegue responsabilizar. Então, a gente nos remetemos agora àquele primeiro slide de como está sendo utilizada a área cibernética para crimes. Se você tem como saber quem foi, com certeza, que cometeu aquele crime, ou que cometeu aquela ação, como é que você vai responsabilizá-lo? Isso quer dizer que, tecnicamente, isso é possível. Tá? Mas, por uma série de motivos, hoje a gente não tem como ter essa rastreabilidade para poder você chegar realmente no foco emissor. Né? E isso, como eu já falei, tecnicamente seria possível. E no cenário de guerra, né, que é o nosso caso aqui, pensando no futuro, o domínio do espaço cibernético ele constitui um grande desafio desse nosso século. Tá? Uma nova fronteira a ser desbravada em razão do inelegível, não há forma longa e duradoura, ou seja, é uma área que vem crescendo assustadoramente. Então, o que eu sei hoje, amanhã já ficou velho. Então, isso cresce numa velocidade muito grande. Tá? A simetria, o mais fraco pode levar vantagem. Então, alguém, uma empresa, um país, que ainda está fazendo seus controles, ou seja, no papel, ele não está conectado, ele vai ter pouca influência no ambiente cibernético, porque ele não tem tecnologia. Então, a simetria está exatamente aí. Por ele não ter isso, ele não é afetado, mas ele pode causar danos ao inimigo. E o paradoxo, mais desenvolvido, mais vulnerável. Quanto mais conectado, quanto mais você está dentro desse ambiente, automaticamente você está mais exposto. Tá? E o espaço virtual, ele não tem fronteiras. Então, daqueles problemas que a gente viu anteriormente, né, da não atribuição, a gente percebe que muitas vezes nós estamos sendo atacados aqui, como acontece na grande maioria das vezes, nós estamos sendo atacados aqui com uma negação de serviço, e aí quando você vai rastrear, você chega pelo menos no primeiro IP, fonte daquele ataque. E aí você percebe que, às vezes, aquele computador, nem sabem que está sendo utilizado para fazer aquele ataque. Ou seja, está sendo utilizado como um robô. Né? Então, com vistas a isso, que fica exatamente difícil de você atribuir. Você pode estar sendo atacado por você sendo a plataforma da plataforma que está efetuando o ataque. Então, ele não tem fronteiras. Você está sendo atacado aqui, imaginariamente por um país, mas na realidade aquele país é uma porta de passagem. Outros países, outras pessoas em outros locais é que estão comandando o processo. Bom, passando a distribuir a utilização da rede eletrônica no ambiente cibernético. Então, rapidamente, para ver se todos aqui se conhecem como é que funciona isso, o radar, né, emite um impulso e, quando tem alguma barreira, aquilo reflete, né, esse impulso reflete e você consegue identificar alguma coisa ali. O que acontece? Quando a gente fala parte de regras do anel cibernético, é porque isso daqui você consegue identificar. Mas, a partir daqui, segue uma rede de computadores. Então, tudo pode acontecer. Você pode criar
é falso positivo, criar aeronaves ou alguma coisa que não existe, ou apagar alguma coisa que deveria estar aparecendo e acaba não aparecendo. Então, ou seja, dentro do ambiente cibernético, essas informações elas podem ser manipuladas. E, não sei se todos já conhecem tudo, mas isso aqui é um detalhe importante, é que a Rachel conseguiu, né, nesses testes de substituição do Patriot americano, ele conseguiu abater um míssil, né, como já aconteceu em Israel, acho que já foi trazido aqui, Israel conseguiu, pela primeira vez, né, a gente tem notícia, abater um míssil, estava, ou seja, usando o radar, conseguiu identificar e abater esse míssil. Então, isso aqui foi uma notícia agora do dia 20 de novembro, ou seja, tem 4 dias isso aí. Então, isso aqui como diz aqui, é um fato portador de futuro, né? Uma semente de futuro aí, que muda muita coisa. E nós estamos falando de guerra eletrônica, utilização de radar e tecnologias para poder você abater um míssil fora da sua área de atuação. Bom, não preciso de gastar muito tempo para esses fatos, né, como foi aconteceram e continuam acontecendo, controle de tráfego em inglês, no chão parado, por um problema de funcionamento. Então, ou seja, um aeroporto, né, de grande movimento, parado, sem poder controlar aeronaves, num aeroporto de grande movimento, tá? Por 1 hora. Então, isso daqui é bastante complicado, né? Principalmente para quem está lá em cima, tentando pousar. Com relação a isso, esse aqui é um cenário interessante da Blue Horizon. Nós vamos ver mais à frente, mas a Blue Horizon um centro de tecnologia está ligada aos atos, né? Então, os atores internacionais aí, em 2020. Então, aqui o paradigma antigo é que nós somos, ou éramos 192 nações, ou seja, os nossos oponentes, em teoria, seriam 91. O novo paradigma, né, de ameaça é que são os grupos. Nós temos mais de 10 mil grupos de interesse. O grupo de interesse do Hamas. Então, esse grupo de interesse, nós vamos ver na próxima do nosso slide, ele tem poder de, entre aspas, guerra muito grande. Então, é mais um player nesse cenário. Ou seja, nossos inimigos, em teoria, podem nos causar danos, não são somente os outros países, mas tem os grupos de interesse, né? E a paradigma da ameaça emergente são as pessoas. Cada uma pessoa, ela pode, da sua casa, causar um dano enorme em qualquer lugar do mundo. E nós somos, atualmente, quase 8 bilhões de almas encarnadas, com um potencial de poder causar dano, porque estão todos conectados, aqueles que estão conectados à rede. E, para botar um pouco mais de sal aí nesse segmento, e as inteligências artificiais, as máquinas, né? Agentes vão colocar isso num outro patamar.
Ou seja, o número de ameaças tende, conforme os programas tendem ao infinito, porque é assustador. Né? E aqui o porquê. Tipos, né, de ataques, normalmente, que podem ser feitos. Cibernético, laranjinha, azul, biotecnologia, verde, nanotecnologia, energia direcionada, espaço e nuclear. Então, as nações, né, têm esse potencial aqui com a probabilidade de poder utilizar, e a gente vê aí que tanto das nações quanto dos grupos exigidos, todas elas, a parte cibernética é a mais utilizada. Por quê? Porque ameaças que são difíceis de atribuir são as que são mais utilizadas. Eu consigo utilizar aquilo dali e mascarar, sair e limpar a minha sujeira sem me deixar vendido. Então, a gente já vê aqui, né, como eu falei anteriormente dos grupos, né, os grupos aqui, ó, nuclear. A ameaça de utilização nuclear por grupos de interesse é até maior do que os países. Os países têm alguma. São signatários de determinados tratados, os grupos não. Então, isso. Mas, assim, todos eles, né, também a biotecnologia, pelos grupos, muito grande, por não ter esse comprometimento, mas em todos eles a gente vê que o cyberespaço ele é o preferido, né, por razões óbvias. E nós estamos já vivendo começando, né, a vivenciar a internet das coisas. Tá? Ou seja, refere-se à rede coletiva de dispositivos conectados à tecnologia que facilita a comunicação entre os dispositivos e a nuvem, tá? Entre os dispositivos e as nuvens, e entre os próprios dispositivos. Ou seja, você com o celular, você consegue gerenciar várias coisas. Tá? Então, isso já é uma realidade. A partir do momento que isso já é uma realidade, aumenta a superfície de ataque. Ou seja, você tem mais coisas conectadas que você não tem certeza se todas elas são seguras. E a gente sabe que é impossível você ter 100% de garantia que aquele dispositivo seja seguro. Pelo menos até hoje, os fatos têm mostrado que não. Infelizmente. Então, a internet das coisas, e eu trago aqui essa imagem já está acontecendo, cidade inteligente, onde você se utiliza do ambiente cibernético para poder você fazer controles, incêndios. Você já faz isso. Eu chamo o Uber, você vai de ônibus, você quer saber que horas sai o ônibus, você reserva a sua passagem pela internet, você faz quase tudo, né, utilizando essa plataforma em um ambiente cibernético. Isso, como é que eu posso dizer? Isso não tem como não seguir em frente. Isso já está acontecendo e vai acontecer no curto espaço de tempo. Não tem como a gente segurar. Isso aí é bom para nós. A internet das coisas, ela nos traz o quê? Comodidade de você poder, eu quero chegar em casa que o meu vinho esteja a temperatura tal. E você controla aquela temperatura, por exemplo. Ou seja, tudo aquilo que a gente se utiliza desse cenário é para nos trazer comodidade. É muito melhor eu verificar pela internet do que pegar o meu carro, ir para algum lugar e para poder verificar, né, determinadas informações. Então, as cidades inteligentes, assim como a internet das coisas,
Isso ninguém tem dúvida que vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque nos traz comodidade, nos traz benefícios. Bom, agora, trazer um pouquinho, né, para que nós pensemos com relação a uma parte de estados e de poder editorial, com relação a aeronaves, tá? Isso aqui foi uma falha, se não me engano, que ficou parado por conta de vírus, e não decolou. E assim como o F-16 parou toda a frota, isso aqui foi em 2014. Enfim, mas foi há pouco tempo, ou seja, descobriu-se que a frota do F-16 estava vulnerável, né? Assim como não só a aeronave, mas também navios, tá? Alvo de ataques, tá? Com vários incidentes, tá? E tudo isso atribuído em relação ao ataque cibernético, também nas frotas. Utilização do ambiente cibernético de Estado contra Estado. Nós tivemos aí, né, a Estônia toda no chão, tá? Vários ataques derrubaram todo o sistema de informática do parlamento, do ministério, banco, jornais. Tá? Guerra, Geórgia, algumas semanas antes das ações cinéticas, todo o país foi alvo de ataques cibernéticos, ou seja, preparando o ambiente para que a invasão ocorresse como ocorreu de forma tranquila para quem estava invadindo. O caça chinês, né, que o projeto do F-35 teve uma cópia bastante materializada do J-31, tá? Foi feita uma cópia desse projeto. Imagina o investimento em qualquer país, no caso aqui, já pegar esse exemplo aqui, para poder você chegar no MEC 35. A tecnologia incutida, eu lembro, né, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado lá na Força Aérea Americana, no ITA da Força Aérea Americana, e eu estou falando de 94, tinha um F-5 de 30 andares, que era um projeto do L-35, em 94. Era um prédio todo fechado, com várias tecnologias sendo desenvolvidas, inclusive pesquisada lá no AFIT, né, onde eu estava estudando, uma série de tecnologias sendo desenvolvidas ali para o projeto do F-35. Então, anos e anos de pesquisa de gente, de companhias, de empresas, bilhões de dólares. Olha que maravilha, você pega tudo isso de grátis e você coloca isso no mercado, como acontece não só como aconteceu não só aqui, mas em várias outras áreas. Tem vários exemplos aí da Cisco, Huawei, ou seja, projetos copiados iguaizinhos, né, de infraestrutura de telecomunicações, que a estratégia sendo copiada em empresa competitiva com custo mais baixo. Não é à toa que a aula foi, né, proibida lá dos Estados Unidos, não é à toa. Então, só para todos nós sabemos que a Cisco, os suítes, os roteadores, eles têm dólar. Isso não é mais que novidade para ninguém. A gente já sabe que trabalha na área e sabe disso há décadas. Tá? O problema é que a Huawei, quando copia o projeto, ela coloca o vendedor dela. E essa informação vai para onde? Vai para o país, que é o vendedor. Então, você tem aí infraestrutura crítica com backdoor
isso tudo nós já sabemos. O problema é você ter Cisco, você ter hardware, aí tem equipamento inglês, francês, israelense, ou seja, você, na sua infraestrutura, está todo mundo sabendo o que está acontecendo, o que está passando. Isso aí nós vamos discutir agora no final. Bom, depois do grupo, ataques, está aqui, ó, ligado, uma organização ligada à INC, Estado, disparando mais de 500 malware em vários cyber-ataques. O Estado se utilizando desse ambiente para causar danos com fins com o objetivo do Estado. Derrubar a grana, energia, né? Ou seja, em pleno inverno, todo mundo sem aquecimento. E agora, o último exemplo da própria guerra Rússia-Ucrânia. Nós não temos, nós temos essas informações, né, por causa desse relatório, com relação à guerra de Israel com o Hamas. Nós não temos ainda informações fidedignas, mas a gente imagina que tudo isso está sendo utilizado, mas materializado mesmo, com base, né, no relatório. A gente tem, não está dando para ver direito, mas o que a gente vê aqui na parte de cima, uma linha do tempo, janeiro, fevereiro, aqui a invasão russa na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. Então, o que a gente vê ações políticas e eventos militares acontecendo antes e ataques cibernéticos relacionados àquelas ações políticas acontecendo no dia a dia, antecedendo, preparando o ambiente para, no dia da invasão, então, também um ataque cibernético. Daqui a correlação entre os ataques militares, depois da invasão, e os ataques cibernéticos com as infraestruturas correspondentes aqui, usando, então, o ambiente cibernético para destruir ou inviabilizar a utilização das diversas infraestruturas críticas. Aquele também com a infraestrutura de eletricidade, mídia, governo, tudo isso foi utilizado, não sei se foram fatos, ou seja, utilizaram na guerra. E aí os atores, né, ligados àqueles ligados que fizeram, desenvolveram os malware, tá? Todos eles ligados à inteligência russa aqui. Bom, diante desse cenário, eu procurei trazer rapidamente alguns fatos, para que a gente possa, então, pensar no futuro. Antes disso, o que a gente tem ao longo do tempo? Nesse mundo caótico que nós estamos vivendo, né, sem poder fazer a atribuição e responsabilização, algumas iniciativas para poder tentar colocar ordem na casa. Então, nós temos aqui a Convenção de Budapeste de 2001, tá? E o Manual de Itália, e a versão 2 do Manual de Itália, onde tenta se colocar um pouco de ordem com relação à utilização do espaço cibernético. E a própria ONU, né, teve lá uma comissão e apontou aqui para o manual e tal, para tentar ordenar, mas com tudo isso, melhorou uma coisa, impediu ou impediu a utilização do espaço cibernético por criminosos, por grupos de interesse, por estados? Não. Então, apesar das iniciativas, elas não têm sido suficientes para botar ordem na casa. Ordem na casa da utilização do ambiente cibernético para que a gente possa ter mais segurança com relação a ele, a sua utilização. Bom, procurei aqui para a gente, nesse final, aproveitar tudo isso e pensar. Tá? Bom, com relação ao ambiente cibernético e à sociedade em si. Então,
Vocês acham, né, que o futuro é distópico ou é utópico? Ou seja, nós temos esperança de se utilizar. Eu tenho uma visão diferente. Eu sou otimista com relação ao ambiente cibernético e os bens que ele traz para a sociedade. Eu vejo que o nosso futuro não é histórico. Eu acredito, obviamente, que nós teremos que ter mais segurança. Porque senão ninguém vai usar. Como é que eu vou botar na minha casa alguma coisa onde eu vou estar expondo toda a minha família, toda a minha segurança? Eu não colocaria. Posso gostar muito de ter meu vinhozinho lá, tanta temperatura, chegar em casa, estar com um ambiente já na temperatura ideal, mas eu não vou utilizar estas tecnologias se elas vão me comprometer a minha segurança. Se alguém pode facilmente entrar e saber a que hora eu chego, meus filhos estão ficando aonde, estou fazendo o quê, e aí comprometer a segurança. Então, deixe bem claro que essa é a minha visão. Tá? Eu estou trazendo para todos para que a gente pense junto. Não quer dizer que eu esteja certo. Como o professor ali já balançou a cabeça ali, isso é ótimo. Trazer essa discussão, porque esse é o grande objetivo. Com relação à sociedade, eu vejo que isso vai ter que ser resolvido. Porque senão você tem um potencial de utilização, mas não vai poder ser utilizado na sua plenitude, porque você não tem segurança para usar aquilo. Ou seja, vai trazer muito benefício para todos nós, mas não vou comprometer. Tem coisas mais importantes para mim do que simplesmente essa comodidade. Então, eu vejo um futuro ou seja, eu estou aprendido numa utilização melhor aí. Em relação ao poder espacial, não preciso gastar muita energia aqui, a aeronave moderna, todas conectadas, altamente, você tem a manutenção ali, você sabe exatamente onde está o problema, enfim, um benefício muito grande. Satélites, não preciso de falar, 100% dependente da parte de cibernética, 100% sendo bastante pessimista, mas que é 1000% dependente do ambiente cibernético seguro. Tá? Drones, ou seja, para aqueles que não sabem, são veículos de decolagem e pouso vertical, sem piloto. Então, isso já faz parte do. O DSE já está se preocupando com isso. Por quê? Porque isso vai ser futuro. Não tem jeito. Tá? Bom, e aí eu chamo aqui a atenção para que a gente pensa. Né? Quais tecnologias críticas estão embutidas em todas essas ferramentas aqui que o Brasil domina? Nós dominamos tudo. Nós não sei se alguém aqui chega que nós dominamos, mas eu acho que nós, na grande maioria, nós não dominamos o que tem ali dentro. A gente não sabe exatamente o que tem ali dentro. Bom, ainda infraestrutura. Telecomunicações, não preciso dizer, já dei um exemplo aqui de suítes, que a gente sabe que tem tecnológico, e, não, mas eu tenho essa possibilidade de usar criptografia, aguarde. Rede de computador, uma coisa, e aqui, a computação quântica chegando. Tudo que a gente conhece de segurança hoje vai mudar. Né? Isso aqui ainda não é a realidade, mas estamos trabalhando para isso. E quando a gente quer, a gente faz. Com dinheiro, com tempo, perseverança, e em pouco tempo nós estaremos vivenciando
essa chamada computação quântica. Então, tudo que a criptografia que a gente conhece hoje vai se aposentar. Logo, não preciso de resposta aqui que não quer calar. Quais dessas tecnologias embutidas nós dominamos? Por que eu estou trazendo isso? Para que a gente chegue à conclusão, pelo menos eu, que em se tratando de poder aeroespacial está relacionado a Estado. Nós teremos, continuaremos a ter um futuro histórico, diferentemente da sociedade. Porque aqui nós estamos falando de Estado. Enquanto todo mundo ficar bonzinho, ou seja, nós vamos continuar a ter os Estados se utilizando dessas tecnologias disruptivas a seu favor, em detrimento do outro país, até que a gente fique bonzinho. Como isso deve demorar alguns séculos para acontecer, então, a minha opinião é que, em relação ao poder aeroespacial, especificamente, o futuro é histórico. Então, por que? Deixa eu voltar aqui. Por que a gente tem essa percepção? E por que nós estamos aqui? Não é para ficar causando, ai meu Deus do céu, não é para a gente pensar. Força Aérea é altamente tecnológica. Nós queremos utilizar tudo que nós pudermos de tecnologia para cumprir a missão, para alcançar o objetivo. Só que, para que nós possamos utilizar isso com segurança, tem muita coisa por trás que nós temos de nos preocupar. E se nós não nos preocuparmos, certamente alguém já se preocupou e vai estar utilizando dessa nossa despreocupação contra nós, aliás, contra o nosso interesse. Não tenho a menor sombra de dúvida. Eu acho que eu estou falando aqui, para nenhum leigo, que isso vem acontecendo desde que o mundo é novo e vai continuar acontecendo se nós não fizermos o nosso trabalho de casa. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de estar deixando para todos. Então, para isso, a gente recorremos aqui, trouxemos alguns conselhos para chamar a atenção de todos que há fragilidade, há problemas que a gente não conseguiu resolver ainda com relação à utilização do ambiente cibernético. Um outro ponto aqui também importante que eu acabei deixando de situar é com relação ao uso do espectro eletromagnético. Então, eu chamei a atenção do passeio, por quê? O uso do espectro eletromagnético, ele está nessa mesma situação, porque ele vai ser utilizado, já está sendo utilizado, para interesse de Estado. E na guerra, vai ser utilizado em guerra. Então, é um tipo de ferramenta que não é utilizada no nosso dia a dia, diferentemente da cibernética, onde a gente viu mais de 500 balas sendo produzidos pela drones para disseminando no mundo com fins de interesse de Estado. Com relação à guerra eletrônica, ela é utilizada já especificamente quando a gente tem uma crise. Tá? E com isso, então, a gente depois de apresentar aqui alguns exemplos dessa utilização, para que nós pudéssemos estar chegando nessas conclusões aqui, com relação ao ambiente cibernético, com o futuro histórico todo, em relação à guerra, poder aeroespacial, à sociedade. Então, espero que todos tenham conseguido captar, né, essa mensagem e tenham conseguido provocar no senhores, pelo menos, para pensar um pouquinho. Se isso não funcionar, faça, por favor.
Pode passar, ele não estou conseguindo passar. E não é problema, não é problema da interface, não. Então, tenho certeza que nós agora estamos com um pouquinho mais de conhecimento em termos de espectro eletromagnético, a dimensão cibernética atual e a perspectiva futura, em especial com relação ao poder espacial. E eu gosto muito dessa frase, né, do Klaus Lewis, no seu livro de 1873, 75, Lembrai-vos da guerra. O Brasil é um país pacífico, mediador, mas nós somos um país de guerras, de interesses mundiais. Então, lembrai-vos da guerra. Obrigado.